Estou aqui hoje para falar um pouco sobre guerras cibernéticas. Nos dias de hoje, nós vivemos em uma nova era tecnológica, onde muitas coisas pararam de ser totalmente físicas e começaram a ser introduzidos a sistemas informáticos. No caso, o que foi citado anteriormente é uma parte da ideia do espaço cibernético, no qual é definido como o domínio das redes de computadores, assim como usuários por trás delas, um espaço em que as informações são armazenadas, compartilhadas e comunicadas online. Este espaço coexiste entre o físico e o virtual, englobando não somente a internet, como computadores em rede, intranets fechadas, tecnologias de celular, sistemas e cabos fibra ótica. Por causa de fragilidade no espaço virtual, como o anonimato e a anulação das distâncias físicas, os ataques cibernéticos são facilitados. Os cyberataques são ofensivas que abrangem um amplo sentido, no qual consiste em, principalmente, acessar dados e redes sem serem notados, ou, quando isso ocorrer, será de maneira proposital, a fim de enviarem recados, informações ou ordens para o resgate dos dados roubados. Consequentemente, uma troca de ataques cibernéticos pode ser considerado uma cyberguerra. As guerras cibernéticas ou cyberguerras provêm dos avanços tecnológicos, podendo caracterizar-se como ataques isolados ou uma série deles, originadas de uma ou ambas as partes envolvidas, que apresentam ferramentas, recursos e softwares cada vez melhores, utilizados por indivíduos com conhecimento e capacidade. Eles realizam ataques às redes, sistemas e bancos de dados por conta própria ou contratados pelo Estado para isso, visto que, nos dias atuais, ofensivas desse tipo, de acordo com alguns curiosos da área, podem ser muito mais danosos e destrutivos do que guerras tradicionais. Existem tipos de ataques cibernéticos, cada um com uma característica diferente, mas todos na mesma intenção: atacar um estado ou pessoas, passando seus meios e invadindo e destruindo dados. A seguir, listaremos alguns tipos dessas investidas. Ataques de engenharia social. A engenharia social é a prática de manipular pessoas para obter informações confidenciais e sigilosas para ganho monetário ou acesso a dados. Inclui o phishing e o spear phishing e pode ser combinado com outras ameaças para incentivar o usuário a clicar em links, fazer o download de malware ou confiar em fontes mal intencionadas. Ataques de malware. Malware é um software mal intencionado, como os vírus, worms, spywares e adwares capazes de infectar computadores. O ransomware é um malware conhecido que acessa e bloqueia arquivos ou sistemas para exigir o pagamento de resgate. Ataques à internet de coisas, IoT. Agora existem mais dispositivos IoT do que pessoas no mundo, ou seja, várias oportunidades para hackers, pois esses dispositivos são vulneráveis a ataques man-in-the-middle, ataques de negação de serviço, DOS, malware, ataques de negação de serviço permanente, PDoS e ataques de dia zero. Ameaças persistentes avançadas, APTs. APTs são ataques com vários estágios, no quais os hackers se infiltram em uma rede sem serem percebidos e ficam ali por um período prolongado para acessar dados sigilosos ou interromper serviços essenciais. Em geral, as APTs se destinam a setores com informações de valor elevado, como defesa nacional, produção e finanças. Ataques de negação de serviço, DOS. Os ataques de DOS, ou de negação de serviço distribuído, DDoS, acontecem quando o atacante inunda o servidor ou a rede para torná-los temporária ou indefinidamente indisponível, geralmente com tráfego excessivo para que outros usuários não possam acessar. Essa interferência leva a uma disrupção completa dos sistemas conectados e causa interrupções em grande escala e consequências financeiras significativas devido ao tempo de inatividade. Vistos os tipos de ataques, citaremos alguns tipos de ofensivas cibernéticas famosas, nos quais comprometeram grandes empresas e milhares de pessoas. Internet paralisada por ataques cibernéticos, DDoS. Uma série de ataques distribuídos de negação de serviço, DDoS, conseguiram interromper significativamente o uso da internet na América do Norte e em partes da Europa durante 2016. O alvo dos ataques foi a DIN, uma empresa responsável por grande parte do sistema de nome de domínio, DNS, da internet e de infraestrutura, razão pela qual os danos causados foram tão extensos. O Worm entra em guerra digital com consequências físicas. Facilmente a entrada mais aterrorizante nesta lista. O Worm Stuxnet foi uma das primeiras instâncias do mundo de código de computador armado. O Stuxnet foi usado de forma mais famosa contra uma instalação de pesquisa nuclear em Teherã em 2012. O Worm explorou 4 falhas de dia zero no sistema de instalação de pesquisas, infectando mais de 60 mil computadores estatais e destruindo fisicamente aproximadamente 1.000 centrífugas nucleares. Isso foi cerca de 1/5 do total de propriedade do Irã e retardou os projetos nucleares em vários anos. Ransomware expõe dados do mundo todo. Em maio de 2017, uma forma particularmente desagradável de ransomware chamada WannaCry foi liberada em redes de computadores em todo o mundo, causando estragos em todos os lugares. Em questão de dias, havia infectado cerca de 200 mil dispositivos em quase 150 países. Uma vez infectados, os arquivos armazenados em PC seriam criptografados.
Uma carta de resgate digital apareceria na área de trabalho, exigindo um pagamento em Bitcoin para desbloquear os arquivos. Spearphishing vaza e e-mails de milhões de pessoas. Uma das violações de dados de maior alcance de todos os tempos aconteceu em 2011, quando a Epsilon, uma empresa de e-mail marketing, teve seu banco de dados de endereços de e-mail de clientes roubados por hackers. Isso pode não parecer muito catastrófico, até você perceber que a Epsilon tinha cerca de 2.200 clientes corporativos na época e era responsável por enviar mais de 40 bilhões de e-mails por ano. A lista de e-mails roubados pelos hackers era imensa e possibilitou acessar e contatar os usuários destes e-mails, gerando uma vulnerabilidade jamais vista neste patamar. Dados de 3 bilhões de usuários vazados. De todas as violações de dados sofridas na história da internet, nenhuma chega perto das sofridas pelo Yahoo. A empresa foi hackeada 2 vezes em 2013 e 2014, respectivamente, expondo um total de 3 bilhões de contas de usuário. Infinitas listas de dados roubados foram colocadas à venda na Dark Web e continham nomes completos, endereços de e-mail, data de nascimento, número de telefone, senhas com hash e perguntas e respostas de segurança. Para se ter noção, durante o segundo trimestre de 2023, aproximadamente uma em cada 44 organizações em todo o mundo sofreu um ataque de ransomware semanalmente. Isso representa um decréscimo de 9% em relação ao mesmo período de 2022. Na busca de uma resolução para tais fragilidades, consequentemente, gera uma grande necessidade pela busca e desenvolvimento de sistemas e programas para em proteção de também outros sistemas e programas, pois há aqueles que têm como objetivo, muitas vezes, como profissão, acessar, invadir e até mesmo roubar dados cruciais para empresas, corporações e outros países. Para isso, desenvolveu-se a cibersegurança.